Bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje. A conversa tá boa demais, a gente vai falar sobre os principais cuidados que vocês, dentistas, e nós, pacientes, devemos ter em um atendimento neste momento de Covid-19, sem perigo de transmissão para ambas as partes. São muitas questões e é por isso que hoje a gente recebe os responsáveis aqui do quadro Odontologia de Ponta, que é o Dr. Oscar Munhoz e a doutora Flávia Munhoz. Sejam muitíssimo bem-vindos aqui no Conexão Saúde. Obrigado. É uma alegria tê-los aqui conosco e tê-los aqui como casal, né? Porque eu já recebi o Dr. Oscar, já recebi a doutora Flávia e hoje veio o casal em peso aqui, né? Sim, sim. Em época de quarentena, a família unida aqui, né? Que aí sobra tempo, né, pra gente. Contra o Covid-19 em peso. Exato. Que A gente bom, agradece. que gostoso. Bom, a gente agradece. E a gente podia conversar nesse contexto de Covid-19, como que os profissionais, como que os dentistas podem trabalhar com seus pacientes, que é muito difícil a gente parar de fazer o nosso tratamento, né? Não dá para parar de cuidar da saúde, principalmente da saúde. Porém, o dentista, ele está muito próximo à boca, ao nariz, aos olhos, que são partes que a gente tem, né? O problema, receios. o problema da nossa área da saúde é que, se a gente for pensar em termos de graus de contaminação, o dentista ele está meio que no topo, né? Ele só não é o topo porque a gente tem outros profissionais que estão lidando direto com os infectados, né? Como enfermeiros, os médicos, mas o dentista, pelo fato de estar muito próximo, ele é um vetor que a gente fala muito grande, né? Tanto no sentido de transmissão quanto de ser contaminado. Então, os nossos cuidados, que já são muitos no consultório, eles acabam sendo redobrados no sentido da gente proteger a equipe e proteger o paciente. Então, existem manuais, existem cartilhas que a gente tem que seguir à risca para proteger a população, para nos proteger, para permitir um atendimento que deve ser realizado, que existe o porquê, né? Até porque não é porque nós não estamos em quarentena que não vão ter urgências ou emergências, né? Necessidades. Então, os protocolos, eles são muitos e a gente pode discutir um pouquinho deles também, até para o pessoal ficar tranquilo no atendimento. Sim, porque as pessoas hoje o que elas mais precisam, ao meu ver, é de serenidade, se tranquilizar para poder continuar vivendo nesse contexto, porque talvez essa história dure um tempo, né? Talvez a quarentena não, o isolamento não, mas quando voltar, vai voltar aos poucos, mas a gente tem que continuar vivendo. Então, assim, tem que ir de máscara, lá tira a máscara, não levar muitas pessoas no consultório, vai só a pessoa que vai ser atendida, não é, doutora Flávia? Na verdade, assim, nós estamos priorizando atendimentos de urgência e emergência. E a gente pede, sim, para que os pacientes tomem alguns cuidados, mesmo esses que precisam de atendimento, tá? Que eles não levem acompanhantes, que eles realmente vão, se eles não tiverem nenhum sintoma de gripe ou febre ou falta de ar, né? E que a hora que chegue no consultório, todos têm os calçados desinfectados com água sanitária, recebem um álcool gel para passar na mão, né? E a gente toma uma série de cuidados que são os nossos EPIs, que são as nossas proteções que a gente utiliza dentro do ambiente. E após esse atendimento, a gente também faz toda a desinfecção da sala. Esses atendimentos são o mais espaçado possível entre um paciente e outro. E a gente faz um intercâmbio das salas, né? Sim. E esses EPIs que vocês usam são os de sempre ou teve que ter um outro tipo de EPI agora para esse momento de Covid? Agora a gente tem algumas adaptações, né? Não que a gente não poderia estar usando, mas nossa rotina eles não eram tão utilizados, né? Por exemplo, as máscaras N95, né? Que são máscaras que têm um poder de proteção maior, elas são agora as mais indicadas. As máscaras cirúrgicas que a gente já utilizava também, desde que a gente use os protetores, né? Hoje a gente tem adotado muitos face shields, que são aquelas capacetes com uma viseira. Como se fosse um acrílico, né, aqui na frente. Por quê? Para evitar também o respingo de gotículas e proteger principalmente a contaminação da máscara, né, onde a gente pode ter uma aspiração de gotículas, e também os olhos, que é um outro lugar que tem muita contaminação. Então a gente acrescentou esse tipo de EPIs àqueles outros que a gente já usa, né? Que são os aventais descartáveis, as luvas, né? Os óculos de proteção, gorros,
enfim, toda a paramentação da cadeira, né, a esterilização e as proteções plásticas, assim como também a desinfecção, para proteger realmente mais ainda a nossa dinâmica. Não tem reunião, não vai sair para reunião, não vai voltar para o trabalho. Tem gente até que eu já ouvi aí em redes sociais que esquece até de tomar banho, né? Esse é um problema. Mas não pode, né, gente? Mas como é que, para lembrar, como é que faz? Porque é perigoso também. Claro que é, porque assim, além dos riscos de problemas bucais que podem piorar, a gente também tem que pensar que a boca é uma porta de entrada para infecções aí oportunistas que, no caso, se o paciente vier a ter um quadro de coronavírus, né, ele pode agravar alguns problemas decorrentes da própria ação do coronavírus. Por exemplo, se a pessoa tem um comprometimento pulmonar, né, e ela tem uma carga bacteriana muito grande na boca, ela aumentou o número de bactérias, ela pode piorar um quadro de pneumonia nesse paciente pelas bactérias bucais. Então, a higiene bucal ela tem que ser reforçada, ela tem que continuar sendo feita de maneira correta, né? A primeira coisa, né, seria a gente tentar levantar e criar uma rotina, né, para a gente também... É difícil, né, doutor Oscar? É difícil. Criar essa rotina. Eu tô tendo dificuldade. Antigamente a gente brincava, né? Que a gente escovava os dentes pela manhã para manter os amigos e escovava à noite para manter os dentes, né? Mas eu acho que assim, os cuidados com a higiene bucal, elas têm que ser reforçadas, principalmente porque os pacientes que eles estão chegando, né, aos centros de tratamento intensivo, que eles estão precisando de serem intubados, hoje eles sabem, né, que você pode levar as bactérias bucais para dentro dos pulmões, né? E o que o doutor falou, tem pneumonia bacteriana. Tem. Tudo bem que a Covid é uma pneumonia viral, né, de vírus, mas existe a bacteriana que pode, junto com a viral, isso, porque é uma pneumonia, inclusive, bastante relatada nas CTIs. Se você já tem uma infecção viral e aí você tem uma infecção bacteriana também, o seu quadro sistêmico vai ser agravado. E aí... Então, por isso que, assim, a gente pede uma atenção para a rede médica, para os pacientes que estão em tratamento, nos centros de tratamento intensivo, para que façam o controle da placa bacteriana desses pacientes que estão intubados. Porque a gente sabe, sim, que pode piorar muito o quadro sistêmico e pode estender o período de internação desses pacientes. Olha, a gente tem que tomar cuidado com a nossa higiene bucal, mesmo sobre isso, mas a gente não falou dos grupos de risco também, os hipertensos, os diabéticos. Eles têm que ter um cuidado maior com a saúde bucal, porque também pode gerar algum problema maior. Sim. Como que é, doutor Oscar? Na verdade, hoje a gente já sabe dessa relação direta, principalmente com esses dois grupos, né? O pessoal que tem problema cardiovascular, né? As doenças cardiovasculares como hipertensão, né? AVC, por alguns outros problemas coronarianos, e o diabetes, né? Existe já essa relação bem estabelecida na literatura entre a saúde bucal e o agravamento em acontecer esse tipo de problemas com esses pacientes. Falando especificamente do Covid-19 e mais recentemente de algumas literaturas que estão surgindo, existe uma teoria de que o Covid ele pode ter não só uma relação com problemas pulmonares, mas ele pode ser um problema sistêmico, né, uma doença sistêmica que tem um caráter hematológico. O que isso quer dizer? Que ele vai atuar a nível sanguíneo. O 19 ele atua nas células sanguíneas, principalmente na hemácia, né? Então isso pode levar a gente ter um cuidado maior nesses pacientes que já têm um problema em termos de vascularização, já tem a vascularização comprometida. Cuidar da boca, você também diminui, né? Você protege todo esse paciente no sentido dele ter algumas dessas doenças, porque já existe essa relação direta, né? Se você não cuida da saúde bucal, você tem um risco aumentado de ter problemas cardíacos. Se você tem problemas de gengivais, você pode piorar o diabetes. E se você tem uma piora do diabetes, você pode piorar o seu problema bucal. Imagina isso atuando ainda com mais um problema atual que nós temos, como o Covid-19, que pode, em parte, ter uma relação com a parte sanguínea. Tudo isso pode se agravar e piorar os sintomas, a evolução, assim como o grau
de internação e de tratamento desse paciente. Então, existe até uma pesquisa recente, que é até interessante falar para o seu público, que eles falam que se você aumentar em 1 vez mais a sua escovação, você diminui muito os riscos de problemas coronarianos. São padronizadas nessa pesquisa? Recomenda 3 escovações, 3 né? Escovação de manhã, após o almoço, e a noturna aí antes de dormir, né? Então Nesse a gente pode escovar 4 vezes e a gente vai ter mais 10 anos de vida. Vamos mais ou menos conta, gente. Que sim, né? Mais ou menos isso. Na verdade, assim, o que a gente quer dizer, mas é mais importante até você escovar bem, né, uma vez, do que escovar 2 ou 3 vezes ruim. Mas o que essa pesquisa ela mostra é que quando você está sempre mantendo a boca limpa e diminuindo a carga bacteriana, a placa na boca, você joga menos bactérias para sua corrente sanguínea, que a gente chama de bacteremia. E com isso você tem menos riscos de desenvolver doenças, ou você agrava menos aquilo que o paciente já tem. Com isso a sua vida ela é mais estendida, a sua saúde ela é melhorada, tá? Então é importante manter não só a higiene, como também os cuidados de procura, né? De manter as profilaxias, as limpezas periódicas, para manter a homeostase do organismo, que a gente fala. A nossa saúde, ela é integral, hábitos que a gente tem que ter, né? Que a gente conversou aqui. Como que vocês estão fazendo no dia a dia agora, na quarentena? Então, eu falo sempre que assim, esses momentos que a gente precisa dar um break para a gente fazer qualquer coisa, é um momento de reestruturação. Eu acho que é um momento muito importante porque assim, as pessoas que sempre reclamaram que não tem tempo, agora tem tempo, né? Então agora a gente tem que ver se as pessoas têm realmente disciplina para botar em ordem tudo aquilo que gostariam de ter feito antes e não faziam por falta de tempo. Muitas pessoas que gostariam de iniciar um projeto e não tinham tempo. Então, assim, é importante que elas sentem e realmente busquem isso, porque a gente vai continuar ainda por um período. Porque, assim, problemas que surgiram junto com essa quarentena, com a impossibilidade de você ir trabalhar e tudo mais, e você ter que continuar pagando suas contas, os seus funcionários, faz com que você, à noite, você não consiga descansar direito, o apertamento dos dentes, eles ocorrem, né? E aí, então, você passa a ter uma sensibilidade dental que você, assim, nem associa, mas que ele acontece. Isso, a gente tem ou briquismo ou o ranger, né, dos dentes, que acabam trazendo a sensibilidade dental, né? Além da fadiga muscular, que você acorda cansado no dia seguinte, né? Então, nesse momento, o que a gente sugere é para que vocês continuem cuidando da higiene bucal, né? Então, que você faça uma boa escovação, não esquecer do fio dental, que também é bastante importante, e dos enxaguatórios bucais também, tá? Porque ajudam a minimizar a quantidade de bactéria e fazem um controle da placa e do filme bacteriano, tá? E se por acaso tiverem algum problema bucal, que procurem, né, as clínicas especializadas. Acho que os profissionais da saúde, principalmente os dentistas aqui em Araraquara, eles estão muito bem preparados, né? A nossa classe é uma classe bem preparada e vai saber prestar o melhor atendimento possível. Olha, e isso mesmo. Agradece aqui o casal que veio nos visitar hoje, o Dr. Oscar Munhoz, doutora Flávia. Muitíssimo obrigada pela participação e pela ajuda de vocês. A gente agradece, Priscila. Mais do que falar da saúde bucal, a gente como profissional da saúde, a gente também tem que passar uma certa tranquilidade para a população, e a gente não pode esquecer de dar as recomendações que todo profissional da saúde, a importância de você tomar sol, a importância de você se alimentar bem, a importância de fazer exercícios físicos, ter momentos de relaxamento, de tranquilidade para evitar. Tudo isso favorece aumentar a imunidade do nosso organismo também para proteção. Assim como ter os cuidados, como seguir uma filosofia de vida, uma religião, tudo isso ajuda, junto com os cuidados da saúde, em proteger a nossa família e a nós aí desse problema que, se Deus quiser, a gente vai passar o mais rápido possível. Exatamente. A gente sabe da correlação, né, de toda a saúde sistêmica com a saúde bucal, e hoje a gente não enxerga mais apenas só a boca e a face do paciente, mas a gente enxerga o paciente como um todo, né, e entender dessas necessidades individuais, né, e fazer o melhor tratamento e melhor atendimento que a gente pode para cada um. É isso mesmo, muito bom, muito bonito terminar o nosso programa assim, com essas dicas. A gente fica por aqui.
Conexão Saúde.